Nenhum stop, na verdade, vai te quebrar. Essa que é a grande verdade. Então, ninguém quebra com um stop, né? Na verdade, vamos reformular, nenhum stop pode te quebrar, né? Você está condicionado, poxa, é essa operação aqui e aí eu quebro, zero a minha margem na corretora, não tem para onde correr. Porque se você se coloca nessa situação aí, você está correndo o risco de ruína, né? E isso sempre acontece, né? Depois que a gente toma um stopzinho bobo, um stopzinho que foi violinado, que a gente acha que foi violinado e que estava tudo certo para ir, não foi, o mercado estopou. Então, quando a gente se coloca nessa situação de correr um risco de ruína, né? Seja ele para. Isso daí é vaidade, vaidade e ego, né? Porque às vezes a gente vem aí, né, mandando super bem no mercado e realmente a gente acha que criou superpoderes, que a gente que controla o mercado. E isso nunca vai existir, isso aí é outro erro gigantesco. Então nunca se coloque num risco de ruína. Tenha todas as suas operações sob controle. Nunca alavanque mais do que devia. E aí sim, o dia de stop é só um dia ruim, né, dentro da sua carreira como trader, né? Porque se você se coloca no risco de ruína, você está prestes a ser demitido dessa profissão, dessa maravilhosa profissão. Fala galera, beleza? Felipe na área, passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar. Desde já, a ótica dos dois ativos pelo gráfico diário para vocês, para a gente dar uma desintoxicada do gráfico de 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, né? O operador não pode ficar focado só nos tempos gráficos pequenos, a gente tem que ter sempre uma ideia de como que está o macro, né? Para onde que realmente a embarcação maior está indo, para onde que o Titanic está indo, para que a gente possa ir com a nossa canoinha logo atrás, né? Então, gráfico diário dos dois ativos para vocês. Vamos começar aqui pelo índice futuro. Índice futuro na tela. Bom, em tese hoje, né, a gente não teve uma grande movimentação aí dentro do índice, né? A gente segue dentro do conceito aí que estamos presos dentro da faixa de... tentando sair da faixa de Gaza, né? Onde o preço ele fica preso entre a retração de 61,8 e 38, né? Então, a gente vem fazendo fundinhos mais altos, assim como eu mencionei, né, no estudos que eu disponibilizei ontem para vocês aqui no YouTube, e não podemos descartar a ideia de que isso aqui tudo vire um grande pivô para romper aí, e aí sim podermos falar que marcamos uma região de suporte próximo da retração de 50%, lá na casa dos seus 96 mil, é próximo, né? Que faltou pouco para a gente chegar lá naquela retração de 50% do Covid. E aí, pelo gráfico de 60 minutos, a gente tem a possibilidade, né? É aquilo que eu venho falando, né? E se vaca voasse, chovia leite. Então, tivemos sim o movimento aqui de baixa sendo desenhado, primeiramente na retração de 50%, como eu pontuei com vocês. Depois a gente foi lá trocar a polaridade com o semanal, mergulhamos em linha reta para o 61,8. E quando eu falo que em retrações de fibra eu acredito na tendência, né? Claro, até que ela seja revertida, porque isso daí é mandatório, né? Mas eu acredito muito em retrações de fibra no nível de 61,8. Não fico bitolado no índice que só 50% funciona, porque senão a gente ia estar desperdiçando muito movimento. E eu ainda comentei com o pessoal hoje da sala educacional da gente estar vendo um fundo mais alto e estarmos formalizando um pivô no 60, que foi acionado e bateu seu primeiro alvo. Primeiro alvo esse, diga-se de passagem, confluência com a sua média móvel de 200 no gráfico de 60 minutos, que é aproximadamente a média móvel de 20 do diário. Pela ótica dos 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê, né? O que a gente tem aqui hoje na abertura? O mercado abriu praticamente sem gap, né? Tentou insinuar a venda aqui, Felipe. Poxa, na minha opinião, aqui, muito difícil a gente, né, bater uma venda aqui, porque o preço sim tem uma saída de menor resistência aqui, né? Em termos de média, fica complicado, a gente tem uma média móvel de 200 extremamente descendente, né? E se fosse para apostar em uma média móvel aqui, com certeza eu apostaria na média móvel de 200. Mas por ter uma retração de 50% aqui, né, na cara do gol do semanal, poxa, cara, é fazer o básico. O que seria fazer o básico? É esperar ele vir perder esse fundo prévio e botar a estrutura de baixa abaixo dessa região. Aconteceu? Não, não aconteceu. Ah, Felipe, mas eu sou realmente muito
ansioso, eu não consegui esperar a perfeição e eu vendi essa região. Se você não foi rápido no gatilho, você tomou um stop aí, né? Porque, na minha opinião, teve uma possibilidade de venda aqui. Eu ainda falei do risco dessa venda, eu falei para quem entrar ser rápido no gatilho. E caso o operador, né, tenha casado com a operação, aí tomou um stop. Logo em seguida que a gente viu essa falha de fundo aqui, que a gente pode falar que foi um pivô de baixa que falhou, tinha, né, realmente tinha aí uma região de suporte em termos de retração de FIBO, né, regiões de fundo prévio, né, tinha... Então, digamos que estava tudo certo para falhar esse primeiro movimento. Entrou uma pressão de compra aqui nessa região, né, pressão de compra limpando essa penadinha de baixa. Essa penadinha de baixa aqui, a gente for filtrar ela pelo gráfico de 2 minutos, que é onde eu gosto de acompanhar realmente aí a abertura do mercado, a gente não teve um movimento de pivô clássico aqui. Ah, mas teve sim, Felipe. E eu peguei essa alta. Beleza, então tem 2 possibilidades aí dentro do meu operacional para o operador ter pego essa alta. Ou ele não respeitou o stop dele aqui nessa região, porque aqui tínhamos uma região de stop e ela foi acionada. Mas aí, beleza, talvez você me convença que não, mas o seu não pegou, o seu ficou na fila. Ok, né? Ou o operador, ele negociou com o stop dele, resolveu botar um pouquinho mais para baixo aí, né? E aí, beleza, conseguiu pegar a operação mais limpa do dia quando veio para romper, né, realmente essa região aqui. Então, tivemos impulso, correção, impulso. Rompemos o primeiro pivô, o preço, ele foi, voltou praticamente tudo no acionamento e aí depois sim pegou um impulso que foi bater lá na máxima do dia anterior até rompendo ela. Eu, particularmente, não consegui capturar nada nessa subida aqui antes do rompimento da máxima do dia anterior, porque não, graficamente falando, não estava legal. O que eu, particularmente, eu fiz aqui nessa operação? Eu esperei realmente o preço confirmar o rompimento da máxima do dia anterior, fez um pullback nessa região, eu pensei, pronto, a gente vai pegar a ativação do 60, né? Daquele pivôzinho de 60 e nós vamos explodir hoje na alta aí, né? Já não tinha mais nenhuma resistência importante para cima aí, e aqui para mim sim ficou claro, aqui essa pernada de impulso, correção, impulso. Aqui, essa operação, dependendo do rompimento que você utilizou aqui nessa região, se deixou muito justo, você tomou um stop. Aqui ele não pegou meu stop por um tique, mas quando o preço voltou, eu falei pra galera, eu não quero saber se o preço vai explodir 1000 pontos na alta agora, eu vou sair fora. E aí quando o preço ele foi lá, lambeu o meu stop, deu um beijo grego, voltou saindo 0 a 0. E aí eu ainda complementei pro pessoal. Temos a máxima do dia anterior, o preço foi lá, lambeu o stop, não acionou. Pode estar montando uma entrada um pouco mais barata aqui. E aí, tivemos o pessoal da sala que entrou nessa operação. A operação rapidamente aí pagou, né, os seus, 360 pontos, né? Então, vamos arredondar 350 pontinhos aí. Então, ou seja, uma operação boa é assim, galera. Não adianta a gente ficar cheio de teoria que vai, e é que agora eu vou salvar a operação, né? Qual a técnica que tu utiliza para salvar a operação, Felipe? Cara, não existe salvar a operação. O cara que tá pensando em salvar a operação é o cara que tá louco para fazer um médio, né? Ele quer um jeito chique para chamar o preço médio dele. Então, não existe salvar a operação. A operação, para mim, claro que ela não é binária, né? Ou ela é gain, ou ela é loss. A gente tem que ser um operador ativo, né? A operação vai andando a favor, vai fazendo parciais, assim. Mas esse negócio de estar negociando com stop, porque, eu acredito muito que vá, eu tenho que ser... Não, você não pode trabalhar aqui com aquela certeza absoluta, porque senão você vai quebrar, vai colocar tudo que você tem em uma operação e a operação não vai para frente e você vai tomar um stop. Né? Então, na minha opinião, a operação sim, ela é binária no ponto de que eu não vou negociar com o meu stop. Ela veio, lambeu o meu stop, para mim sair no zero, eu saio no zero. E beleza, não tem problema nenhum. Após isso, a gente vira para um gráfico de 5 minutos aí na volta do almoço. Eu vejo que o preço ele vem, né? De novo, tocar aí a máxima do dia anterior, ele não consegue perder a máxima do dia anterior. A média móvel de 20 ajuda a segurar esse movimento. Ele tenta por diversas vezes fechar abaixo da média aqui, não consegue, até que a gente vê, eu percebo, né, novamente, uma nova pena de impulso, correção nas médias e impulso. Poxa, um pivô de pré-rompimento dessa máxima aqui. Tem tudo para ser. Até conseguir achar um filtro pelo gráfico de 2 minutos aqui, onde a galera da sala entrou e foi mais rápida no gatilho e conseguiu sair na proteção aqui nessa região, né? Então, ou seja, impulso, corrigiu nas médias, novamente um pivôzinho aqui. O pessoal que pegou aqui antecipou,
andou 100 pontinhos, protegeu, saiu no zero. Eu optei por pegar a operação aqui, o rompimento do pivô maior, ainda falei que não iria utilizar o stop do pivô dentro do pivô, né, que eu ia deixar o stop lá embaixo. Por que, Felipe? Porque aqui, para mim, esse stop estava muito vulnerável. Se era para mim usar esse stop aqui, talvez até caberia antecipar a operação, ou talvez não, porque o rompimento do pivô maior estava bem próximo. Enfim, fatos da vida a operação ela explodiu aí, 60, 70 pontinhos a favor, o que não é o suficiente para mim proteger uma operação aí dentro do índice, tá? Então, para quem opera comigo, né, há bastante tempo, para quem acompanha aqui, sabe que eu preciso para proteger uma operação no índice é 100 pontos a favor, e fatos da vida foi. O stop mais lento da história eu tomei aqui nessa operação. A operação veio, acionou o meu ponto de compra e depois lentamente veio e me estopou, né? E aí não tem o que ser feito. Quando a gente pega e dá um dezoom aqui, a gente percebe que realmente o índice morreu. A gente estava vendo aqui um caixote nessa região, né? Ainda falei pra galera, eu não tô aqui para otimizar a perda não, tá? Então tomei um stop mais do que o suficiente para mim saber que o dia não tá legal. Na verdade, aqui quando eu safei o stop aqui nessa primeira operação aqui, beleza. Então, digamos, não tomei esse stop aqui de manhã, vim tomar um stop à tarde. Qual que é o problema disso, Felipe? Nenhum. Um stop totalmente dentro do gerenciamento, não é para desesperar ninguém. Ainda tentei bater uma venda aqui, ó, na perda dessa região, mas nem aconteceu. Se a gente for, né, ter o olhar crítico aqui, não aconteceu. O preço realmente encaixotou de um jeito violento aqui na parte da tarde, onde não foi para lugar nenhum. Então, eu que não vou ficar batendo cabeça aqui, tá? Optei por encerrar realmente o meu dia. Eu também o stop, a galera da sala aí conseguiu pegar uma operação muito boa, que andou muito rápido, né? Menos de 5 minutos, como vocês podem observar aqui, foi lá, entregou 350 pontos. Tá bom? Então, este foi o meu dia no índice, né? Ele vai encerrando extremamente brigado, não vai para lugar nenhum aí, tá bom? Dólar. Cara, o dólar a gente tem um contexto sim do semanal, da média móvel de 200, também expliquei lá no estudo que eu postei ontem, né? Então a gente tem o suporte da média móvel de 200 no semanal aqui, a gente tem o potencial para de repente ver esse preço saindo dessas regiões aqui de R$ 5 e dando uma explodida na alta. Graficamente falando, né? A gente perdeu um caixotezinho aqui pelo diário, ele tá fazendo pullback nessa região, então, né, se fosse realmente falar assim, não, cara, mas aí tu tá sendo controverso, porque se perder o caixote e tá fazendo pullback é para cair. Pois é, mas o preço não quer cair de jeito nenhum, né? A gente vê uma extrema dificuldade do preço trabalhando aqui nessas regiões de preço. A gente vê um caixote nos 60 minutos, então parece que os players estão acumulando aí nessa região aqui. É porque, cá para nós, tá barato o dólar aqui nessa região. Quem tem que dolarizar, a hora é agora, na minha opinião, tá? Claro que o que é barato pode ficar mais barato, mas ainda comentei com o pessoal, cara, dado o contexto do semanal, eu enxergo a possibilidade da gente estar fazendo fundo mais alto e podemos sim estar vendo um acionamento de um pivô no 60, que na minha opinião ele veio sim acionar, né? Porém não conseguiu dar uma continuidade no dia de hoje. Mas no gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê, eu ainda comentei para o pessoal, cara, extremamente desconfortável em trabalhar na ponta da venda. Então, para mim, para trabalhar na ponta da venda, tem que ser aquele movimento muito bem desenhado, de apostila, perfeito, né? Para não ter chorumelas depois. E quando a gente vem aí para um gráfico de 2 minutos, a gente percebe que logo na sua abertura, o dólar ele vem e perde uma regiãozinha de fundo aqui, que na minha opinião, pegar a venda no dólar aí, só se o cara deixou apregoado uma ordem em fundinho prévio, arriscou 12 pontinhos aí, e aí realmente pegou uma operação até a mínima do dia anterior. E eu ainda falei pro pessoal, cara, isso daqui, dado o contexto que a gente tem no semanal, dado o contexto que a gente tem no 60, isso daqui pode ser um trap na mínima do dia anterior. O que é um trap, Felipe? Trap é quando a gente tem um candle cutucando a máxima ou a mínima do dia anterior, e esse candle que ele vai lá e cutuca essa região, a gente marca a máxima dele, marca a mínima, nesse caso aqui foi, né, um trap na ponta da compra, porque ele cutucou a mínima da quinta-feira, o candle 6, ele não acionou aqui o rompimento do candle 5, né, mas é um gráfico de 2 minutos, a gente, né, dá realmente uma colher de chá. O candle 7 ele vem, aciona a compra aqui nessa região e aqui vem um ponto. Toda e qualquer operação que trabalhamos contra as médias são sim ponto de suporte ou resistência. Nesse caso aqui, ela foi ponto de resistência. Então eu falei para o pessoal, quem for comprar aqui nessa região aqui, né, bateu na média, tira o risco da operação.
joga pro zero aqui, né? E aí, né, acredito que a galera da sala tenha feito isso daí, que entra na operação, porque falta de aviso não foi. A operação realmente ela deu uma enrolada aqui na média móvel de 9, mas logo em seguida deu uma explodida, vindo a limpar toda essa perninha de baixo que ele fez na sua abertura, jogando mais de 30 pontos em linha reta aqui essa operação. Tá? Então, ou seja, uma operação que o risco dela pelo gráfico de 2 minutos era de 8 pontos, né? E o operador aí que foi, poxa, minimamente conduzindo essa operação aqui por uma média móvel de 9 no gráfico de 2 minutos aqui, o que é totalmente possível. O cara foi sair da operação aqui em cima com 36 pontos, que eu ia até falar nesse fundinho aqui com 25, mas aqui ele tocou na média, o operador subiu, o stop gain dele aqui, ele foi sair aqui nessa região aqui, ó, por essa região, vamos arredondar 30 pontos em linha reta. Então, ou seja, o que o operador arriscou aqui nessa operação? Arriscou seus 8 pontos e teve isso daqui tudo de lucro, tá? Totalmente possível dentro da maneira como a gente opera aqui na sala. Então, ou seja, é você escolher as ferramentas que você trabalha dentro do seu arsenal, né? Poxa, eu trabalho com pivô, eu trabalho com regressão e reversões na média, eu trabalho com trap, gap trap, mas você tem que se tornar o melhor naquilo que você faz, não é simplesmente sair batendo setup, porque aí não tem como ir para frente, né? Após isso, após essa primeira arrancada que o preço fez aqui dentro do dólar, né? Ele atingiu todos os alvos. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Ele atingiu todos os alvos de FIBO aqui, né? Logo de cara. Então, projetando essa região aqui para cima. Ele veio bater o alvo de 100% aqui. Só que ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 barras da mesma cor aqui. Eu ainda falei pro pessoal, cara, aqui o ideal é que o preço venha cutucar a sua média móvel de 9 aqui nessa região, né? O preço, né, voltar a ficar justo na sua média móvel gatilho, né? Mas fatos da vida ele fez isso aí só pelo gráfico de 2 minutos, deixando uma possibilidade de um pivôzinho pelo gráfico de 2 minutos aqui. Alertei ainda da possibilidade, né, que tínhamos a máxima do dia anterior aqui, então o operador tinha que ser rápido no gatilho. Quando a gente vira para o gráfico de 2 minutos aqui, fica até mais evidente essa operação, tá? Então o preço ele vem como um foguete lá de baixo, impulso, correção nas médias, impulso. Entregou aí mais 10 pontinhos para o operador. O pior comprador aqui ainda conseguiu colocar 10 pontos no bolso. Filipelli, não consegui comprar pela manhã, o que eu faço? Então, eu acho que você tem que colocar o seu cavalinho na chuva aí, porque na parte da tarde o dólar ficou tão ruim tão ruim não, né? Ficou tão parado quanto o índice, né? Porque tentou perder a sua média móvel de 20. Perdeu a média móvel de 20, beleza, né? O operador bateu essa venda aqui nessa região. Ok, vamos entender aí que ele deixou o stop dele aqui nessa máxima e ficou vendido aí até a média móvel de 50 batendo preço. Ele não foi estopado, mas também é o trade mais lento da história, né? É a operação mais lenta da história. Fatos da vida não foi fácil trabalhar na ponta da venda. A gente vê agora o dólar perdendo a sua média móvel de 200 aqui e meio que nada acontecendo, né? 5 horas da tarde a gente não tem meio que para onde correr. Então, ou seja, a gente não pode falar que o mercado hoje foi ruim. Ah, o mercado foi ruim se você tomou um stop de tarde, assim como eu. Aí você, o mercado foi ruim. Não, o mercado ele foi extremamente bom hoje pela manhã. Se você pegou essa operação na parte da manhã, fez o seu, meteu o pé, foi profissional, tchau, obrigado, volta só amanhã. Pegou uma linda operação de mais de 30 pontos no dólar e pegou uma operação aí de 350 pontos no índice. Então, extremamente tranquilo, tá? Agora, onde você não aceita, né, que não é porque você não pegou a operação na parte da manhã, né, que o mercado tem que te entregar alguma coisa na parte da tarde, e aí tá tudo errado, tá? Ou você tomou um stopzinho de manhã e não aceitou aquele stop porque acha que o mercado tá isso, o mercado tá aquilo, o mercado não tá nada, repito. O mercado faz o que ele quiser, quem tem que se adaptar ao mercado é você, não o mercado, não ao contrário, tá? Então, esse foi o meu dia aqui dentro do dólar também, tá bom? Juntamente com a galera da sala. Espero que o dia de vocês tenha sido tão bom quanto o nosso, que vocês tenham conseguido resolver o dia de vocês pela manhã, assim como resolvemos aqui na sala. Lembrando que amanhã temos live, né? Estão todos convidados a comparecer no nosso canal no YouTube e no Instagram, né? E desde já, se você curtiu esse conteúdo aqui, tá curtindo o nosso conteúdo, dê seu like, compartilha, se inscreva e entra no nosso grupo gratuito do WhatsApp. Tá bom, galera? Um forte abraço, valeu e até amanhã.